da utilização do item diante do aumento de casos da doença. A agência também aprovou 2 vacinas bivalentes da Pfizer. Os imunizantes oferecem proteção contra a cepa original do coronavírus e a variante Ômicron. Em entrevista à CBN, o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Fabrício Carneiro de Oliveira, afirmou que ambos os imunizantes devem ser usados como reforço depois de 3 meses da conclusão da vacinação primária ou da última dose. O governo brasileiro ainda precisa comprar as vacinas. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. 11h35, muito bom dia para você sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o CBN Esportes, primeira edição desta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022. Falta um dia apenas para a estreia da nossa seleção. Amanhã às 4h, Brasil e Sérvia. E nós vamos direto com informações da seleção com o Leonardo Dai. O penúltimo dia de treino antes da estreia do Brasil na Copa foi marcado por mistério. Nada de presença da imprensa na atividade no estádio Grand Hamad e nada de coletiva nesta terça-feira. Um dia inteiro da seleção em silêncio para tentar manter o mistério. Mas assim, mistério mais ou menos. No treino de segunda-feira, quando Tite pediu para que a imprensa saísse da atividade, um visitante que estava no estádio tirou uma foto do treino e postou nas redes sociais. Nessa foto, deu para ver Vinícius Júnior entre os titulares, o que indica a formação do Brasil para encarar a Sérvia, com Alisson no gol, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro, Casemiro e Paquetá no meio de campo, Vinícius Júnior, Rafinha, Neymar e Richarlison, um provável Brasil. Richarlison, que tomou um susto há praticamente um mês da Copa. Sofreu uma lesão muscular na panturrilha, mas conseguiu retornar a tempo para ser titular no ataque brasileiro. Tive esses 10 dias aí para recuperar bem, porque eu voltei lá no Tottenham, né? Fiz um jogo lá só de titular. Passei por um susto muito grande, né? Praticamente um mês atrás aí. Então acho que agora chegou o momento de ser feliz, chegou o momento de se divertir. E eu tô aqui para isso, estou aqui para poder ajudar meus companheiros, fazer o meu melhor, para que a nossa seleção possa sair vitoriosa de todos os jogos. Nesta quarta-feira tem o último treino do Brasil antes da estreia no estádio Grand Hamad, treino marcado para o meio-dia, horário de Brasília, 18 horas, horário local. Brasil e Sérvia, primeiro jogo do Brasil marcado para quinta-feira, às 4h no estádio Lusail. A arbitragem do jogo foi definida e o árbitro principal traz boas recordações. O árbitro Alireza Fagani, do Irã, Mohammadreza Mansouri, também do Irã, vão trabalhar no jogo desta quinta-feira. Ambos estiveram na final do Ouro Olímpico Brasileiro em 2016 contra a Alemanha no Maracanã e, coincidentemente, também trabalharam na vitória do Brasil por 2-0 contra a própria Sérvia na Copa do Mundo da Rússia em 2018. De São Paulo, Roberto Lioi. Valeu, Roberto Lioi, só fazendo um pequeno desvio aqui de pauta. O Japão empata o jogo e continuam as derrubadas de bolões. Carlão de Freitas, acho melhor a gente começar a apostar no improvável. Carlão, bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes, primeira edição. Realmente, o improvável está acontecendo, né? O Japão acaba de empatar diante da Alemanha, a Alemanha saiu na frente, chegou até marcar o segundo gol, mas estava em posição irregular. Os japoneses se empolgaram na base do entusiasmo, na qualidade também. O Japão não é mais aquele time bobo no mundo do futebol e consegue o empate. A Alemanha é aquela situação, né? É difícil a gente definir a Alemanha.
Quando a gente espera muita coisa da Alemanha, ela não corresponde. Quando a gente não liga para a Alemanha, ela vai e acaba não surpreendendo, mas acaba chegando ao seu objetivo. Mas, por enquanto, tem muita gente aí se dando mal no bolão, com certeza. 1-1, não acredito que algumas pessoas colocaram esse empate aí na primeira rodada entre Alemanha e Japão. Ah, eu tenho certeza disso e eu sou um deles. Agora, Júlio Nascimento, Roberto Lioi traz a informação de que um convidado que estava lá no treino da seleção postou a foto e na foto dá pra ver que Vini Júnior é titular. Eu conheço alguns repórteres que se deram bem com essas fotos também, né, Julião? Bom dia. Ah, vira e mexe tem muito aqui no futebol campineiro, né, Pio? Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo acompanhando aqui o CBN Esportes, primeira edição. De olho também aqui no pouco do jogo do Japão. Aliás, eu que sou um fissurado por camisas de futebol, essa do Japão tem que vir para a coleção. Acho que, por enquanto, é a mais bonita camisa que eu vi na Copa, viu, Pio? Facilmente, essa do Japão é muito bonita. Você sabe que, olhando a foto, não parecia tão bonita. E realmente, e principalmente o número amarelo, maravilhoso. Dá pra ver a 2 quilômetros de distância. Ficou muito boa. Acho que essa verde do México e a 2 da Argentina, que por acaso são do mesmo fornecedor aí, né? Que tem brilhado nessa Copa, pra mim as mais bonitas. E sobre a seleção e essa foto vazada, o Brasil deve ter uma formação, inclusive, muito parecida com a que teve no jogo contra a Gana, né? Aquela vitória por 3-0 em setembro. As mudanças, a entrada do Alexandre, o Alex Telles jogou aquele jogo e o Éder Militão foi um falso terceiro zagueiro / lateral e agora o Danilo deve jogar. E uma formação também muito parecida com a França, né, Pio? Quem acompanhou o jogo ontem da França com a Austrália percebeu que a França no ataque tinha ali um 4-2-4, que é uma formação ultra ofensiva e que realmente privilegia seleções que têm inúmeros talentos ofensivos. Acho que o Tite tinha dado uma dica que ele utilizaria, não sei se como plano inicial de jogo, mas em algum momento dos jogos, essa formação ofensiva pela quantidade de atacantes que ele levou, né? E eu gosto, viu, Pio? Acho que essa formação que o Tite tem ensaiado, e deve ser essa mesmo, a formação com o Paquetá ali ao lado do Casemiro e depois só os atacantes, né? Richarlison, Neymar, Rafinha e Vini Júnior, meio que inibe a Sérvia, que é um time de 3 bons talentos ofensivos, de oferecer o sufoco para o Brasil, que nós temos visto aí. Vimos ontem com a Argentina, estamos vendo agora com o Japão contra a Alemanha, que a Dinamarca também empatou com a Tunísia. É uma Copa de muitas surpresas e muita atenção nos jogos de estreia, né, Pio? Sem dúvida nenhuma. E, Carlão, ontem a França, o Júlio fez esse comparativo, né, da seleção brasileira com a seleção francesa, de serem seleções ultra ofensivas. A França tomou um sustinho ontem, saiu perdendo por 1-0 para a Austrália, só que depois também quando colocou o ritmo dela, aí virou, goleou e tudo mais. É uma seleção que realmente defensivamente pode não estar tão forte, não tendo Fred e colocando aí o Vinícius Júnior ali na frente, só que também lá no ataque quem segura, né, Carlão? Ah, é verdade. A partir do momento em que a França serenou os ânimos, né, mesmo com a desvantagem no placar, colocou essa bola no chão, ela impôs um ritmo muito forte, o Mbappé com muita vontade, muito disposto, querendo marcar gol, querendo participar, querendo ser realmente essa liderança na equipe azul. Não teve jeito, né? Venceu a Austrália, poderia ter marcado mais gols, a Austrália baixou muito as linhas, permitiu que a França ficasse muito tempo com a bola, e a bola nos pés de um time habilidoso, a bola nos pés de jogadores diferenciados, é muito complicado. Então, o início de uma Copa do Mundo, a estreia, ela é sempre nervosa, né? Amanhã nós vamos conferir. De repente, né, algo incomum que aconteça no jogo pode deixar aí a situação mais confortável. Por exemplo, o Brasil marcar antes dos 5 minutos, é algo incomum de um jogo de futebol. Só que aí pode facilitar as coisas. Mas dentro de uma condição normal, um 0-0, independente do adversário, independente da qualidade do adversário, primeiro jogo de Copa do Mundo é sempre muito nervoso. Então isso aconteceu com a França, no momento que a França serenou, ela foi para cima. Está acontecendo com a Alemanha, aconteceu com a Argentina, só que a Argentina, pelo contrário, ela teve um bônus, que foi o gol no início,
mas depois acabou arrefecendo e tomou o gol. Então, partida de estreia de Copa do Mundo sempre é muito pesada, sempre é muito complicada, a não ser que as circunstâncias do jogo elas facilitem aí a vida de algumas seleções, como eu disse aí no exemplo, se o Brasil marcar o gol no início, a situação fica um pouco mais tranquila aí para o Brasil definir a partida. No momento em que gol do Japão, a seleção japonesa vira o jogo para cima da Alemanha, um lançamento de 50 metros ali, e o Japão chega ao segundo gol. Acho que não é uma zebra tão grande quanto a da Argentina ontem, mas é uma zebraça, né, Carlão? É uma zebra, não tem como fugir. É claro que o Japão não é mais aquele inocente no futebol, já tem uma liga importante, uma liga competitiva, mas é claro, né, Pio? Japão e Alemanha, em quem que vai apostar? É claro que você aposta na Alemanha, mas as coisas não estão dando certo. Aliás, a permanecer essa situação, não sei não, hein? Porque a Alemanha em 2018 foi muito mal, sequer passou da primeira fase. E agora a Alemanha 2022, pelo menos nesta partida de estreia, vai dando mostras que não vai ter uma Copa tão tranquila pela frente. E se a gente levar em consideração aqui rapidamente o grupo, né, da Alemanha, além do Japão, tem Costa Rica e Espanha. Ou seja, vai ficar difícil para a seleção alemã. Rápido intervalo, 11h45. Daqui a pouquinho a gente fala do vôlei Renata, que joga hoje à noite. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. Thaís Azevedo traz pra gente informações sobre o trânsito, como estão as condições nesse momento para os motoristas. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Motorista que acessa Campinas pela Avenida Prestes Maia vai fazendo um bom caminho, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Pela Avenida João Jorge, a situação é parecida. As pistas seguem livres sentido centro. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade somente ali na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, mas no geral são boas as condições. A Avenida Prefeito Faria Lima tem lentidão na chegada ao Hospital Mário Gatti, sentido Vila Industrial. No sentido Bosque, motorista perde tempo na chegada à Avenida das Amoreiras. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem boa movimentação, sentido Bosque e sentido Prestes Maia. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Bradesco Saúde Ideal, um plano de saúde sob medida para sua empresa e seus funcionários. Bradesco Saúde, com você sempre. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte e Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Vôlei Renata entra em quadra nesta quarta-feira, jogo às 7 horas da noite contra o Suzano fora de casa, é a primeira
da sequência de 2 jogos longe de Campinas. Hoje contra o Suzano e depois no próximo domingo contra o Sada Cruzeiro. Sequência que pode colocar o Vôlei Renata aí na liderança da Superliga Masculina de Vôlei, mesmo que momentaneamente, já que a equipe do Minas, que nesse momento é a atual líder, descansa na rodada. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 11h49, os gols do Japão foram marcados por Doan, o primeiro, e Asano, o segundo. Aí, como não podia deixar de ser nível redação da CBN Campinas, Flávio Paradella manda a seguinte piadinha ou trocadilho. A batata da Alemanha tá assando. Dono do segundo gol, Doan a quem doer. É bem nível redação, né, Carlão de Freitas? Ah, isso a gente entende muito bem, né? Grandes piadinhas, né? O pessoal está assistindo muito stand-up, tem muita gente que gosta de fazer piadinhas, e essa eu gostei. Flávio Paradella foi o autor dessa anedota. Exatamente. Bacana, tá bem, tá atualizado, né, Pio? Tá firme, segue firme. Bom, vamos vir aqui para o nosso quintal, trazer as informações da dupla campineira. Júlio Nascimento, lá pelos lados do Brinco. Como que tá a movimentação lá, hein, Julião? Pois é, Pio, o Guarani tem se movimentado bastante em relação à busca por reforços e tem, no sistema defensivo, a sua principal prioridade nesse momento. E surge, inclusive, um novo nome, inclusive aqui dando os créditos para o nosso companheiros do Globoesporte.com, né, Matheus Melis, que trouxe essa informação em primeira mão. Depois eu pude confirmar que é um nome sim em pauta equipe do Guarani. O Alan Santos, muitos se lembram do Alan Santos que estava no Vitória na última temporada, inclusive capitão do acesso do Vitória, ele começou a carreira lá no Clube de Salvador, mas ele jogou por muito tempo com o Neymar no Santos, né? Ele era ali um reserva do Peixe, ali, né? do Dracena e do Durval, que formavam o sistema defensivo, depois até outros jogadores passaram pelo sistema de defesa do Santos, e o Alan Santos, vira e mexe, ele sempre entrava nesse time, depois ele foi negociado pelo Curitiba, sempre com uma passagem também pelo futebol mexicano, retornou para jogar na Chapecoense, e trabalhou com o Moser no Coxa, trabalhou com o Rodrigo Castano no Vitória. Então é um jogador que tem a confiança da comissão técnica e do departamento de futebol, porque o Guarani, nesse momento, precisa contratar zagueiros. A ideia é ter pelo menos 3 ou até 4 nomes nesse setor contratados nessa janela de transferências. O Lucão, ex-CSA, que está já encaminhado, palavrado com o Guarani. A negociação com o Alan Santos está bem adiantada. O Guarani busca pelo menos mais 1 ou 2 nomes, além da situação envolvendo o Delan, que ainda tem chances de permanência para a próxima temporada. Bom nome, Carlão de Freitas. Olha, o Pio, realmente essas informações do Júlio se encaixam, né, com a carreira do Alan Santos. Ele começou até como volante, né, naquela geração do Ganso, do Neymar, do próprio André, né, não teve tantas oportunidades assim do Santos e foi buscar o seu caminho. E fez um relativo sucesso, né? E agora, como zagueiro, foi uma das referências da campanha do Vitória, foi o capitão na campanha da Série C do Campeonato Brasileiro. E pode ser um bom reforço, né? Nessa escassez ou nessa indefinição de zagueiros, né, que o Guarani vive. Apenas o Alvarinho é um jogador que tem vínculo com o Guarani, os demais uma situação incerta, né? O João Vitor, o próprio Delan, que
que formaram aí uma boa dupla, tiveram um bom cruzamento, um bom casamento, né? Mas a gente não sabe qual será a participação deles em 2023. Então, o Guarani já vai ao mercado para tentar aí solucionar este problema defensivo, uma vez que também o Ronaldo Alves já foi embora. Bom, segue lá no Catar, 2-1 para o Japão, já passamos, já estamos nos acréscimos da partida, mais 7 o juizão deu ali, que coisa, como a rapaziada tá gostando de acréscimo. Rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala da macaca. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Júlio Nascimento, nos últimos dias você tem falado sobre atletas ali do meio para frente, né, que devem chegar no estádio Moisés Lucarelli, e aí esse mesmo meio para frente, outros devem sair, né, Julião? Exatamente, a Ponte não deve contar com boa parte dos jogadores de ataque que estiveram na última temporada no clube. O Echaporã recebeu uma proposta do Juventude, deve assinar nos próximos dias, não fica na macaca. Inclusive o Echaporã foi uma grande decepção, porque ele chegou no Atlético Mineiro, né, com uma expectativa em relação ao futebol dele. Danilo Gomes também não deve ficar. Leandro Barça, que foi uma indicação do técnico ali dos Anjos nos últimos dias de contrato, não deve permanecer também. O da Silva já se despediu. E o Ribamar, que no primeiro momento estava nos planos da Ponte para continuar, as conversas não estão avançando. Inclusive, o Ribamar começou a ser sondado por outras equipes e existe a possibilidade dele vestir a camisa de um novo clube em 2023. Então, era um atleta que inicialmente estava no banco, seria um reserva ali imediato do Luca para o ataque, mas as chances de permanência do Ribamar agora são remotas, viu, Pio? A Ponte tem, pro ano que vem, Luca, o Everton, que vai voltar de lesão, o Eliel, as chegadas do Pablo Diego e do Alisson, e também o Gé e o Guilherme Pira, que são apostas. Então, por enquanto, o sistema ofensivo da Ponte está decidido para 2023. Bom, Carlão de Freitas, acho que, por exemplo, o Bárcia, surpresa nenhuma não ficar. Echaporã e Ribamar saindo te surpreende? Olha, o Ribamar tinha encontrado aí criou um vínculo muito legal com a Ponte, né? Principalmente até pelo seu carisma, o funk carioca, né? Que homenageia o Ribamar e tal. Então ele criou aí um vínculo bacana com a Ponte. Eu achava que seria uma negociação mais tranquila, mas não está sendo e possivelmente ele deva deixar o estádio Moisés Lucarelli. O Echaporã não acrescentou, né, Pio? Não acrescentou. Nas últimas partidas ele conseguiu fazer um gol e tal, mas foi um cara que, quando teve a oportunidade, o Hélio investiu no Echaporã e ele acabou não correspondendo. Então não me surpreende a saída dele.
não vai deixar saudades, né? Infelizmente, aí para o torcedor conspirando não houve esse encaixe, mas o Ribamar seria interessante a permanência. Eu acho que a Ponte tem que tentar brigar dentro do seu orçamento, dentro da sua limitação financeira, mas poderia brigar sim pelo futebol do Ribamar. Último ataque da Alemanha, Neuer vai... Olha, quase que ele acerta o cabeceio. Que fazem Carlão? Neuer indo para o ataque na primeira rodada de Copa do Mundo, Carlão. Isso mostra o desespero, né? A Alemanha tão tranquila, tão segura, tão senhora de si em mundiais, né? E não sei, esse 2022 não tá sendo legal esse Mundial do Catar, pelo menos esse início, muito sofrido diante do Japão. Ô, Júlio, é a Copa dos Acréscimos, hein, Julião? Impressionante, cara. Mas eu gosto, viu, Peu? Eu também. Eu gosto. Copa do Mundo, assim, quanto mais tempo puder desfrutar, melhor. Já tô ficando triste, que já estamos no quarto dia de Copa, já tá passando muito rápido. Desde que não seja o nosso time. Exato. Né? Amanhã, se o Brasil estiver ganhando, não precisa não. Até a tarde, turma. Valeu, Piozinho. Abraço. Tchau, tchau. 11h59, a gente volta às 4 hoje com o programa completo, das 4 às 5. Até lá, tchau. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança.